Boa noite, professor Tricolor. Aqui quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo com Fupedia. Sejam bem-vindos. Então, no vídeo anterior a gente conversava bastante sobre a forma como o Santa Fé jogaria contra o Fluminense, tanto no Twitter dos analistas, do futebol sul-americano, como a gente também vem pautando. O Santa Fé tem muita dificuldade, em concluir as jogadas. É um time que tem muita posse de bola, é o time que mais rouba bola no campeonato colombiano, mas não sabe o que faz. Até brinquei também no Twitter que se o Independente Santa Fé tivesse um Fred no ataque, o Fluminense não teria vencido o jogo. E a sorte é nossa de ter um atacante com o nível do Fred para poder decidir a partida. Primeiramente, o que mais acabou me surpreendendo foi a forma como o Fluminense fez os gols no começo de cada tempo. O Fluminense até o jogo contra o Madureira só tinha feito um gol, no primeiro tempo, que foi contra o Macaé. Então o Fluminense ele tinha essa questão de pegar um amadurecimento no segundo tempo, fazer os gols de uma forma mais natural. E como é começo de temporada, a gente sabe que os jogadores sentem que o adversário, geralmente os clubes menores, eles estão com mais tempo de treino. Então o Fluminense ele acaba pegando um ritmo melhor na segunda etapa. E o gol começa numa saída errada do Santa Fé, que o Fluminense pressiona. A bola chega no Kaique, o Kaique acaba distribuindo a bola para o Nenê de uma forma magistral dá um toque de calcanhar, meio letra para o Fred acaba concluindo a jogada. E é muito aquilo, que a gente também conversou no último vídeo. O Nenê é aquele jogador que a torcida quer que ele saia do time, porque sabe que se o Nenê sair, o time vai pegar o ritmo, porque o Casares é aquele jogador que joga para frente, é o jogador que não prende a bola. O Nenê é aquele jogador que mais retrai, tem mais a retenção de bola, no campo adversário. Mas é muito complicado você acabar tirando o Nenê do time quando o Nenê faz uma jogada como essa. E a gente vê na leitura label que o Fred chega e fala, deixa o Nenê, ele nem que ele deixou, ele deu um toque, ele aperfeiçoou o passe para o Fred fazer o gol. E o Fluminense acabou tendo outras oportunidades, com o Kaique, que foi a bola na trave, foi mais uma boa jogada. O Fluminense, como tem um time muito lento, ele consegue, com a aproximação dos jogadores, ter um toque de bola um pouco mais rápido e se desvencilhar da zaga adversária. A gente conseguiu ver que o Santa Fé é um time que tem muita dificuldade para defender, é um time que dá muito espaço. E o primeiro tempo, o Fluminense foi até a metade do primeiro tempo muito bem. Começou a dar um pouco mais de bola para o time do Santa Fé. Santa Fé começou a gostar do jogo, mas é como a gente já tinha falado anteriormente. Santa Fé tem muita dificuldade de concluir as jogadas. Era chute para fora, era chute travado, e o Fluminense estava dando muito espaço para o Santa Fé. E a gente também tem que falar do sistema defensivo, que está muito bem. Mesmo tendo esse espaço, o Fluminense acabou não sofrendo gol no primeiro tempo. E no começo do segundo tempo, com 35 segundos, o Fred acaba fazendo o segundo com um belo cruzamento do Egídio, que teve o início com o passe do Kaique. O Kaique participou do primeiro gol, participou do segundo gol. Esse Kaique não foi tão bem quanto o River. Eu acredito que muito ele tenha sentido o ritmo da estreia, que foi diferente do Luiz Henrique, que estava bem melhor em campo. O Kaique ontem ele foi decisivo na questão do jogo mais vital, olhando para frente, aquele jogo mais objetivo. Então o Kaique ontem foi menos drible e foi um jogador muito mais voltado para o gol adversário. E acabou que o Fluminense também tinha mais oportunidades de fazer um gol no começo do segundo tempo, mas logo em seguida acabou tomando um gol que foi, na minha opinião, foi mais um erro do Lucas Claro, numa questão de comunicação com o Marcos Felipe, O Marcos Felipe também poderia falar, deixa que eu vou na bola, mas aquela bola era muito mais pro Lucas Claro do que provavelmente pro Marcos Felipe. Muita gente diz, o Egídio estava dando condição, sim, mas eu acho que ali é mais uma falha de posicionamento do próprio zagueiro, e da comunicação com o goleiro. A partir daí o jogo ficou um pouco melhor para o Santa Fé, o Egídio acabou sendo expulso em seguida, e foi uma situação muito delicada para o Fluminense, porque o Fluminense tem essa dificuldade pelo lado esquerdo, e tem mais uma outra dificuldade, porque se Nenê e Fred eles decidem, o Kaique e o Luiz Henrique jogam muito para os dois. Eles acabam ficando muito sobrecarregados
eles praticamente só duram um tempo de jogo, né? Porque o Kaique volta para marcar, o Luiz Henrique volta para marcar, ainda mais é um jogador ainda mais altruísta dentro de campo do que provavelmente o Kaique, né? Porque é um jogador mais alto, é um jogador que tem as pernas compridas, então é um jogador que ajuda muito mais na defesa. Então eu tô começando a reparar nisso. É um jogo contra o Botafogo, aconteceu essa situação também. O Kaique acabou morrendo no começo do segundo tempo, o Luiz Henrique também. Tanto que o Roger, ele melhorou na questão das substituições, porque ele está colocando as peças, está tirando um jogador e colocando uma peça semelhante em campo. Então não adianta você, por exemplo, tirar o Luiz Henrique e colocar o Luca, ou tirar o Kaique e colocar um jogador que seja um pouco mais lento. Não é uma questão muito lógica. Então a gente também consegue ver um pouco disso, né? Que o Kaique e o Luiz Henrique poderiam ser ainda mais aproveitados, eles poderiam ainda render mais, né, se não tivessem jogadores tão lentos como o Fred e o Nenê. Mas como são esses dois jogadores? São os craques do time, são jogadores que estão decidindo. A gente fica na situação de ser um time letal, porque o time do Fluminense acabou ficando letal, né? Marca todos os jogos, não finaliza tanto, mas é um time que marca muitos gols, né? Por exemplo, o time do Diniz, que finalizava 25, 30 vezes por jogo e saía de campo sem marcar um gol, né? Muito mais também pela questão da qualidade dos jogadores que ele tinha em mãos, mas isso também não tem muito a ver com o assunto que a gente está falando. E na hora eu até falei, porra, né? Eu achava que tinha que tirar o Casares para colocar o Danilo Barcelos. E ele acabou tirando o Gabriel Teixeira, que o pouco tempo que ficou em campo acabou dando um drible no zagueiro, que o pessoal também até brincou, né? Que era um drible que parecia até do Messi com o Boateng, que o zagueiro ficou meio torto, né? E o goleiro acabou defendendo. Mas eu entendi a lógica do Roger, né? Ele poderia também ter tirado o Bobadilha, que as pessoas pediram no começo para tirar o Bobadilha, mas o Bobadilha ele acabou usando muito corpo no fim do jogo e ele acabou conseguindo travar as jogadas do Santa Fé lá na frente. Então o Fluminense ganhou muito tempo com lateral, com escanteio, muito por causa do Bobadilha. Teve até aquele lance bizarro, né? Que o Bobadilha acabou empurrando o jogador do Santa Fé, mas é o espírito de Libertadores, né? E o Marcos Felipe, ele acabou falhando contra o River naquele pênalti, né? Foi realmente uma falha, um erro dele. Ele acabou ajudando o Fluminense naquela defesa no último minuto. Ele fez outras boas defesas no segundo tempo, mas principalmente essa bola, né? Faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo, foi uma defesa que salvou o Fluminense de acabar tomando um empate. E eu também tuitei, né, falando que se o Marcos Felipe foi o Cavalieri de 2012, o Fred foi o Fred de 2012. Né, que o Fred está decisivo na temporada, ele tem mais gols que jogos. E ele está chamando a responsabilidade. Você vê que o Fred está mais fino, o Fred ele está chamando a responsabilidade, o Fred está marcando mais, o Fred está se desgastando mais porque ele está entendendo que não é só fazer gols. O Fred começou a entender que o futebol hoje está ainda mais dinâmico e que o atacante tem que marcar na saída de bola, que o capitão tem que ser aquele jogador que chama o time para sufocar o adversário na parte defensiva do campo. O Fluminense está aprendendo a ganhar jogos na Libertadores. Né? De 27 jogos, o Fluminense ganhou 12 fora. Né, das últimas 10 vitórias do Fluminense na Libertadores, 6 foram fora de casa. Então o time está ganhando mais partida fora do Brasil do que provavelmente no seu país. Isso é muito importante, porque a Libertadores do Fluminense tem que jogar todos os anos. Tem que fazer igual foi em 2011, 2012, 2013. O Fluminense não pode ficar 8 anos sem jogar Libertadores. Né? Então é uma situação que é muito complicada. O Fluminense não pode ficar nesse hiato de participações. E o Fluminense acabou vencendo a partida fora. É uma partida que dava para ganhar. A gente vinha falando que o Fluminense poderia vencer a partida contra o Santa Fé. Acabou que o jogo foi muito mais difícil do que a gente imaginava, muito pela questão de ter jogado com um jogador a menos. Jogou com o Egídio por 25 a 20 minutos com um jogador a menos. E agora é o jogo contra o Júnior. O Júnior, pelo que eu pude ver, é um time que ele tem menos a bola do que o time do Santa Fé, mas tem o Borja e o Théo Gutierrez, que são dois jogadores que sabem definir a jogada. Né? Se o Júnior, ele tecnicamente é pior que o Santa Fé, que não foi esse time todo, ele tem jogadores que podem decidir. Né? Então é igual a gente ontem, né? Foi um jogo que o Fluminense não foi superior como ele foi contra o River,
mas ele tinha jogadores para decidir a partida. Então, também é um jogo que o Fluminense pode muito bem chegar e ganhar. Se a gente for pegar a semana do sorteio, todo mundo falava, não, o Fluminense vai estar perdendo, e ele pode perder 2 jogos seguidos contra o Santa Fé, né, e contra o River. No máximo ele pode tirar 1 ponto de Santa Fé. O Fluminense já tem 4 pontos, tem empatado com o River, né, então a situação do Fluminense está muito boa. E eu até também falei que se o Fluminense ganhar os 2 jogos do Rio, né, sem contar com os pontos do próximo jogo, ele já está classificado, teoricamente, né, sem precisar ganhar do River na Argentina. Então, uma vitória na Colômbia é espetacular, né, porque ele vai estar praticamente matando a chance do Júnior, que só tem 1 ponto, né, e o Fluminense iria para 7 pontos, provavelmente o River vai vencer o Santa Fé, também iria para 7, então ficaria aquela briga do Fluminense e River para ver quem termina em primeiro, né, e a gente tem que mirar nessa situação. Mas nesse jogo contra o Júnior, a gente tinha a semifinal do Carioca contra a Portuguesa. O Fluminense não pôde ficar na Colômbia. Então também é mais uma situação delicada. Na minha opinião, o Fluminense tem que colocar um time que foi basicamente o time que jogou contra o Madureira, mais o Gabriel Teixeira, né, em campo, ou o Caio Paulista, né, que são jogadores de velocidade, que o Fluminense não pode jogar com aquela lente não jogo contra o Madureira. Aquilo ficou nítido, que não pode jogar com o Bobadilha e com o Abel. Né? Então o Fluminense vai ter que colocar um time reserva misto contra a Portuguesa, que é um time muito difícil, né? Um time que foi muito bem no Campeonato Carioca, que goleou o Fluminense. Então o Fluminense não pode bobear ao ponto de ter que jogar com o time titular no segundo jogo, tendo que ganhar a partida, porque correr atrás vai ser muito mais difícil. Muito feliz pelo recorde do Fred, né? O segundo maior da história do Fluminense. E eu acredito que se o Fred não tivesse ido embora, ele teria feito mais 40 gols, 50 gols, né, nesses 3 anos que ele ficou ausente, né, de 3 a 4 anos, né, 4 temporadas. E ele continuou fazendo muitos gols no Atlético, fez muitos gols no Cruzeiro. Então ele não passaria o Valdo, ele não encostaria no Valdo, mas muito provavelmente o Fred ficaria com uma distância menor, né? E o Fred voltou no ano passado, já fez 13 gols. Teve poucas lesões, ele está se preparando para a Libertadores, ele está fisicamente muito bem, isso é muito importante para a gente. Vamos para a questão mais de situação de cada jogador em campo. O Marcos Felipe, ele foi, na minha opinião, foi o jogador mais importante de campo. Obviamente o Fred fez os 2 gols, mas ele evitou a derrota também, né? Porque o Santa Fé poderia ter empatado e poderia ter virado o jogo se não fosse o Marcos Felipe, que saiu muito bem, principalmente nas saídas de bola aérea. Ele foi muito bem, né? Ele estava saindo muito rápido, estava saindo de uma maneira segura, ele já não estava tão nervoso como foi contra o River Plate. Então é um jogo para dar moral para o Marcos Felipe, falar, pô, nós temos goleiro, né? O Marcos Felipe tem aquela questão, né? Pô, o goleiro que vem de base, um goleiro que ficou anos na reserva do Agenor, do Rodolfo, do Muriel. Então ele teve o tempo dele, está mostrando o trabalho dele, ele merece continuar tendo todo esse clamor que a torcida está tendo por ele, porque é um jogador identificado com a torcida, é tricolor e está muito bem nessa Libertadores, né? A partida de ontem foi de almanaque, foi tipo Cavalieri em 2012, né? Que foi a partida de uma maneira absurdamente dramática. E ontem foi muito assim também pelas defesas do Marcos Felipe. O Calegari, ele sofreu um pouco com camisa 11 do Santa Fé. No caso, eu falei no último vídeo também que o Santa Fé tem camisa 11 que é o Arias, se não me engano o nome dele. É um jogador muito arisco, um jogador muito habilidoso. No primeiro tempo ele deu trabalho em cima do Calegari, que algumas vezes se deu bem, né? E o Calegari está tendo missão ingrata na Libertadores de ter os adversários jogando mais em cima da posição dele, né? Pelo menos o primeiro tempo contra o do River e o primeiro tempo do jogo de ontem foi muito assim, né? Mas o Calegari tá bem, não tá tremendo, é um jogador que infelizmente não tá podendo atacar muito como atacava o Kodaí pelo sistema. O Roger não permite que o Calegari e o Egídio ataquem tanto, é um ataque mais personalizado, né? Você vai atacar só quando der, você não vai ficar atacando por atacar. E a gente sabe da qualidade do Calegari, a gente sabe que o Calegari chega na linha de fundo, o Calegari gosta de finalizar porque ele é um jogador de origem de meio de campo, né? Um volante que sai um pouco mais pro jogo, uma posição mais do Martinelli.
Nino e Lucas Claro, partida perfeita dos dois, principalmente do Nino, que vem se destacando, né? Um jogador que rouba a bola, parte para o ataque, ele se aventura, né? Passa 20, 30 metros correndo com a bola e não roubam a bola dele. O jogo aéreo do Lucas Claro está muito bom, exceto o lance do gol de ontem, porque foi uma falha de comunicação dos dois. Então foi um cruzamento que era muito difícil de chegar e tirar de cabeça. Mas em via terrestre foi uma partida perfeita dos dois, né? Muitas rebatidas mais para fora da área, distante, quando tem que bicar eles bicam, e a gente sente segurança dos dois. E vejo os torcedores também que falam, comparando com o Gum e o Eusébio, gente, é uma questão mais de calma, né? A gente não pode chegar e ficar comparando desse jeito, mas é uma zaga que a gente sente confiança. Egídio, né? Vim fazendo uma ótima partida e acabou sendo expulso de maneira correta. É o que também a gente conversou no outro vídeo. O Egídio é um jogador que é difícil de a gente compreender, porque ele tem um número muito alto de assistências pelo Fluminense, mas toma muitos cartões. Já não foi a primeira expulsão, ele foi expulso contra o Volta Redonda no Carioca no ano passado. É um jogador que pode comprometer o jogo do Fluminense, né? Ele é superior ao Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, que acabou entrando, deu muito espaço para os jogadores do Santa Fé cruzar. Então é um jogador que não serve para jogar de forma defensiva, né? O jogador até fisicamente é bom, mas que acaba tendo essa fragilidade de dar muitos passos pro jogador adversário. Martinelli e Iago, mais uma partida que os dois jogaram com muita raça, muita vontade. O Martinelli não está tendo aquelas partidas que ele teve no Brasileiro de sair jogando. É muito pela questão do sistema do Roger. O Roger quer que o Martinelli e o Iago joguem mais nessa função de marcar muito mais e deixar a bola para os pontas, que é no caso o Kaique e o Luiz Henrique, e entregar a bola com uma alimentação maior para o Nenê e para o Fred. Então a partida deles está sendo mais nesse tipo de jogo, mais de entrega e disposição física do que propriamente de ter que se aventurar, fazer gols, estar de fora da área. Apesar que o Martinelli ontem 2, 3 vezes está de fora da área, né? E todas com chutes travados. Então, assim, né? Não sei se ele tentou ver que tinha um pouquinho de altitude, ou o jogo era propício para isso, e ele tentou. Mas não foi uma noite tão feliz na finalização, mas defensivamente foi muito boa. Nenê, ele acabou sendo um vital mais uma vez. E a gente está brincando, né? O Nenê ganhou mais 10 jogos de titular pelo passe que ele deu pro Fred, né? O jogador que teve a oportunidade de uma falta no primeiro tempo, o goleiro defendeu, a bola dele para fora, mas é um jogador que está ali para isso, né? O Nenê sempre vai ter uma jogada em um jogo que ele vai participar, ou vai ser numa assistência, ou vai ser num gol, ou vai ser num lance de perigo. O Nenê entrega isso. O Nenê é um jogador diferenciado no futebol brasileiro, não importa a idade que ele tem, né? O Luiz Henrique, ele já não fez um jogo como ele fez contra o River Plate, porque ele teve menos espaço, ele teve que defender muito mais pela posse de bola do Santa Fé também ser maior do que o do River Plate, mas é um jogador que já garantiu a vaga no time titular, é um jogador muito importante e vai continuar jogando desse jeito com o Roger, assim como o Kaique, que ontem ele participou dos 2 gols, né? Já foi o oposto do Luiz Henrique, é um jogador que participou dos gols, é um jogador que ontem foi mais objetivo do que provavelmente um showman ou um novo Neymar canhoto, né? Ou Neymar canhoto. O Fred foi o Fred, né? Na minha opinião, foi o melhor jogo do Fred na volta dele. Ganhou várias faltas fazendo um pivô, fez os 2 gols. Não teve todas as oportunidades, mas ele fez o que a gente espera dele, né? Que é gols. É um jogador decisivo, é um jogador que está chamando muita responsabilidade. E é muito emocionante para a gente ver um jogador como o Fred brilhando pelo Fluminense. O Roger vem melhorando a cada jogo, que ele vem entendendo a forma como o adversário joga e está sabendo substituir, né? Ontem, até a expulsão do Egídio, ele colocou 4 jogadores do Fluminense fazer mais gols. Colocou Gabriel Teixeira, colocou Bobadilha, ele acabou colocando Casares, o Caio Paulista. Então o Roger ele queria ganhar o jogo, o Roger não colocou um time para se defender. E logo em seguida teve a expulsão do Egídio, ele colocou o Danilo Barcelos no lugar do Gabriel Teixeira, né, que acabou tendo uma oportunidade e ele quase acabou fazendo gol, como eu falei anteriormente. Então no final do jogo foi mais do coração, da raça, né? Então vai ser um jogo muito conhecido, ou chamado como Batalha de Armênia, porque realmente vai ficar sendo chamado desse jeito.
Estou muito feliz com a forma como o time vem jogando. O Roger, né, de 11 jogos, ele ganhou 8. É o mesmo início que o Abel teve em 2017. O Abel também ganhou 8 jogos, ele acabou empatando 2 e perdendo uma. Então o Roger, ele vem evoluindo e isso é muito importante para o Fluminense, muito importante mesmo. Né? E é isso. A gente tem que comemorar, a gente tem que ficar feliz sim. A gente tem que falar dessa vitória por muitas vezes, que é um tipo de jogo como a partida com a Argentina nos Júnior em 2011, um jogo fora de casa, chuva, viagem longa, você só descobre que vai jogar em outra cidade no meio da viagem. Então ontem o Fluminense foi muito o time de guerreiros, a gente tem que curtir essa vitória. O próximo vídeo é depois do jogo contra a Portuguesa no domingo, e que a gente consiga ter mais uma outra vitória, ou que a gente sofra muito menos como foi o jogo contra o Independente Santa Fé. Vamos pegar um time que tem Romarinho, o Chagas, são jogadores que são envolventes, são jogadores chatos, experientes, e estão carregando o time da Portuguesa nas costas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não é um jogo qualquer, e o Campeonato Carioca, como já falei anteriormente, é um campeonato que a gente tem que ganhar, a gente não pode ficar 10 anos sem ganhar a competição, e sem esquecer a Libertadores, obviamente. Então acho que o Roger vai saber colocar o time certo, né? Saber colocar as peças numa maneira que seja totalmente diferente quanto o Madureira, e que a gente possa ir com a vitória e com uma boa vantagem no domingo. É isso aí, gente. Saudações colores, até o próximo vídeo.